Foram cerca de 5 horas. A parlamentar Flor de Lis, em seu interrogatório, desmentiu a versão do seu filho Misael sobre dos valores arrecadados pela igreja, que ninguém sabe aonde foi parar. A parlamentar também afirmou que a igreja nunca esteve no vermelho, desmentindo a versão do seu filho Misael. E outro detalhe importante é que a parlamentar afirmou que foi fazer uma faxina na sua igreja e encontrou um documento que estava ali, um relatório de doações desconhecidas. A parlamentar também afirmou que a igreja recebia muitas doações, inclusive de um empresário, dono de uma construtora, que nesse papel, ou documento encontrado pela mesma, ela não sabia que a igreja recebia doações com valores altíssimos. Você vai acompanhar aqui agora, com exclusividade aqui no nosso canal, as informações dentro desse interrogatório da deputada federal Flor de Lis, que também confirmou ter presenciado uma luta corporal entre o pastor Anderson do Carmo e o seu filho afetivo, o Misael. A parlamentar também relatou o porquê que Luan prestou um depoimento contra ela. Segundo a parlamentar, o Luan tem inveja de não ter sido escolhido para exercer o cargo político, que seria ele a pessoa correta para exercer uma função política, e não o Misael. Segundo a parlamentar, o Luan era bastante carismático, conhecia muita gente, ele acreditava que seria ele a pessoa correta para exercer um cargo político na família. Em pergunta pela sua defesa, se a Flor de Lis concorda com a quebra de sigilo bancário, a parlamentar confirmou que é desejo dela provar que ela não tem nada e que simplesmente o que dizem que a motivação do crime foi por poder e por dinheiro. Você vai acompanhar esses detalhes e muito mais aqui agora no seu canal A Voz Profética. Eu sou o pastor Ricardo Santos, o seu jornalista cristão, trazendo para vocês notícias com exclusividade desse caso Flor de Lis. Peço a vocês para se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, confirma se o sino da notificação está ativo para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. De olho nos fatos, Brasil! Bora na matéria! Flor de Lis desmentiu Misael. A igreja não estava no vermelho. Existe uma renda bruta de R$2.400.000. A parlamentar disse que entregou os templos por falta de recurso. E sobre os bens do casal, a Flor de Lis disse que só tem um carro e uma casa onde mora hoje e que ainda está pagando. Flor de Lis disse que foi fazer uma faxina na igreja e que a igreja se encontrava muito suja e que dos 1.000 membros que tinha na igreja só restaram 15 crentes. Esse foi o termo que ela usou. Flor de Lis descobriu nessa faxina um documento que estava nas dependências da igreja, comprovando que a igreja recebeu várias doações, inclusive a doação de uma construtora, um empresário, dono de uma construtora. E a parlamentar disparou: aonde foi parar esse dinheiro? As doações recebidas para a construção de um dos templos era muito alta.
e que não sabe aonde foi parar esses valores, que são vários templos, várias obras, inclusive a sede do Ministério Flor de Lis, que tinha capacidade para realizar grandes eventos, inclusive o Sim Flor de Lis. Então relatou que após não soube o que aconteceu, mas que quando assumiu, após a morte do pastor Anderson do Carmo, surgiram várias dívidas e que algumas delas ainda está pagando, e de alguns templos, e que teve que entregar os templos porque não estava dando para arcar com as dívidas, como já relatamos, inclusive poucas arrecadações, 1.000 membros e agora só resta 15, e em seus cultos não há mais as mesmas arrecadações. Em relação à motivação do crime, a parlamentar foi questionada. Qual foi a motivação desse crime? A parlamentar dizem que foi por poder e por política. Como que pode? É o meu marido, é o cabeça de tudo, inclusive em Brasília. Ele que era o articulador, relatou a parlamentar. A defesa da parlamentar, Dr. Anderson Hollenberg, fez uma pergunta à parlamentar. É desejo da parlamentar a quebra do sigilo bancário? A deputada federal Flor de Lis relatou: podem vasculhar a minha vida, a minha conta, as movimentações. Inclusive, ela citou um banco que não vão encontrar nada para me incriminar, disparou a deputada federal. Onde foi parar o montante de quase 2,5 milhões de arrecadação entre dízimos e ofertas do Ministério Flor de Lis? O ex-vereador Misael, em seu depoimento, prestou esclarecimentos e sobre esses valores, Misael disse que isso era uma renda bruta das receitas arrecadadas do Ministério Flor de Lis, mas que a igreja tinha muitas dívidas. Inclusive, no depoimento da Daiane, o esquema de rachadinha foi denunciado por ela. Segundo a Daiane, acontecia esse esquema no gabinete do então vereador Misael, que ainda estava em exercício. Ela relatou que Misael queria pagar as dívidas da igreja no seu cartão de crédito. O Danielzinho, por sua vez, em seu depoimento, que também estava lotado no gabinete do Misael, descobriu esse esquema denunciado pelas testemunhas. Então Daniel, após saber disso tudo, discordou. Misael então falava que pagava as dívidas da igreja com esse dinheiro e usava esse argumento para justificar as práticas, segundo as testemunhas. A Daiane e o Daniel foi exonerado do gabinete do Misael porque não concordavam com essas práticas de rachadinha. A polêmica do vídeo e da fotografia. Em seu interrogatório, o Dr. Anderson Hollenberg confirma com a parlamentar a existência deste vídeo, que prova que Misael e Luan tentaram forjar o caráter da parlamentar para incriminá-la. A juíza Neariz então interrompe a fala do Dr. Anderson Hollenberg e gerou bastante tumulto, porque o doutor queria sim falar sobre a existência desse vídeo que está em poder da parlamentar. A juíza então relatou que teria que ter lançado nos autos e que o doutor teria 48 horas sobre essa discussão. Foi bastante tumultuosa,
porque os ânimos se exaltaram por parte do Dr. Anderson Hollenberg. Depois de alguns minutos, a juíza deu a ordem para que o doutor voltasse às perguntas. O Dr. Hollenberg voltou a falar no seu interrogatório com a sua cliente. Inclusive, ele falou que foi lançado nos autos esse vídeo. Em relação ao filho afetivo, o Luan, a parlamentar em seu interrogatório disse que Luan prestou depoimento contra ela porque tem ciúmes e que Luan tinha pretensões de cargos políticos, o que não aconteceu. Segundo a parlamentar, houve discussões porque Luan afirmava que ele que era a pessoa certa para exercer esse cargo. Foi escolhido o Misael. A parlamentar relatou: Luan é uma pessoa carismática, conhecia muita gente. Inclusive, relatou que Luan era amigo de todos e que porque tinha pretensões políticas, porém Anderson do Carmo escolheu o Misael porque o cabeça era ele e o pai. Por isso gerou uma certa inconformidade por parte de Luan. A parlamentar relatou que esse foi o motivo pelo qual o seu filho Luan prestou um depoimento contra ela. Em relação aos filhos de Luan, a Flor de Lis disse que é mentira que todos eram bem tratados e tinha liberdade na casa, desmentindo a versão de Luan, que os filhos de Luan não eram bem vistos na casa, que não tinha liberdade. Em relação aos filhos afetivos, houve uma denúncia que eles não podiam ter contato com os seus pais biológicos. A Flor de Lis desmentiu e disse: são a história deles, jamais eu permitiria isso. Eles eram tratados com liberdade, eles tinham contato com seus pais, porém queriam ficar na casa, porque também se sentiam acolhidos. Flor de Lis desmentiu todas essas versões relatadas pelas testemunhas. E sobre o relacionamento com o jovem Lucas, Flor de Lis relatou que Lucas era difícil, fechado, mas conseguiu se aproximar. Fez um quarto, pôs um ar-condicionado e um videogame. Mas Lucas, por sua vez, em seu interrogatório, desmentiu tudo. Inclusive, relatou o porquê que saiu da casa. Lucas disse que saiu da casa por causa dos tratamentos diferenciados em relação às roupas, à alimentação. Lucas trabalhava na igreja, disse a parlamentar que era bastante inteligente. A Flor de Lis se emociona ao relatar sobre o relacionamento com Lucas. E detalhe importante, que a parlamentar disse que Lucas cometeu alguns crimes, assaltava, e o pastor Anderson do Carmo não concordava e que não aceitava que seu filho estivesse cometendo crimes. E houve esse embate por parte de Flor de Lis para recuperar o Lucas. E o detalhe é que Lucas também frequentava uma comunidade bastante perigosa na zona norte do Rio de Janeiro, o Chapadão. Segundo relatou a parlamentar, ela ainda disse que perguntou ao Lucas e ele falou: eu estou assaltando, como é que eu vou comer? Como que eu vou me alimentar? Por isso, eu estou fazendo isso. Flor de Lis, então, declarou que deu um cartão de crédito para o Lucas. Ele disse: você pode fazer o que você quiser, comprar o que você quiser com esse cartão, mas não rouba mais ninguém.
E a parlamentar, ao ser questionada sobre os valores depositados na conta da Andréia, ela relatou que a Andréia fazia um ótimo trabalho. E vocês vão acompanhar mais detalhes sobre o depoimento da Andréia, para nós não repetirmos aqui as informações nas próximas análises desse caso, sobre o depoimento da Andréia, esposa do Marcos. A parlamentar, então, vai ser questionada sobre a juíza, sobre os depósitos de mais de R$2.000 na conta da Andréia. A Flor de Lis disse que seria para pagar as custódias dos presos, os seus filhos, e que esse dinheiro seria para a comida. Inclusive, nos seus cardápios variados, tinha estrogonofe de camarão, que era a comida preferida de um dos seus filhos. E também para pagar a custódia de outros presos que não tinham visitas. E que a Andréia realizava também um ótimo trabalho e que merecia ser patrocinado, segundo relatou a parlamentar. Um trabalho de obra social missionário nos presídios. E que esse valor era para apoiar esse trabalho belíssimo, segundo o relato da parlamentar. Vocês vão acompanhar mais detalhes sobre esses valores, esse trabalho da Andréia e o que a Andréia falou sobre isso em seu depoimento, sobre a briga do pastor Anderson do Carmo com o ex-vereador Misael, seu filho biológico. A parlamentar contou que ouviu gritos e correu para ver. E se deparou com uma cena do seu quarto. O Misael e o pastor Anderson do Carmo trocando socos e pontapés. Inclusive, quase machucou a sua mãe. Ouviu e correu para separar a briga do pastor Anderson do Carmo. E o pastor relatou para ela não se meter, porque ali era coisa de homem para homem e que teria que ser resolvido como homens. A juíza então perguntou a Flor de Lis se alguma vez ela pediu para que Lucas não lhe prejudicasse e que não falasse nada para não complicar a sua vida. A parlamentar negou tudo. A juíza interrogou mais uma vez a parlamentar sobre aonde foi parar o celular da vítima e o celular do Flávio. A doutora Neares pergunta: foi a senhora que deu fim nos celulares do Anderson do Carmo? Ou deu ordem para jogar na ponte Rio-Niterói? Flor de Lis negou tudo. E sobre o celular que estava em poder do Buba, a parlamentar relatou que entrou em contato com o Buba e ficou sabendo que estava com ele. E posteriormente o celular foi parar nas mãos de Misael. A juíza então disse: fiquei sabendo que o mesmo ainda até tirou um print. Então Flor de Lis diz: eu queria saber onde foi parar o celular do meu marido. A juíza então interroga mais uma vez sobre o celular da parlamentar. Aonde foi parar o seu celular e por que demorou em entregar? A Flor de Lis diz que no enterro colocaram na bolsa pela Simone e que depois tirou da bolsa posteriormente e não sabe onde foi parar. A juíza então perguntou: o seu celular, aonde foi parar? A parlamentar declarou que o celular havia sumido. Então a doutora mais uma vez interroga: você ficou esse tempo todo sem o celular? Flor de Lis declarou: eu tinha muita esperança de encontrar o meu celular. Uma casa com muitas crianças, era comum sumir alguma coisa, depois aparecer. E a parlamentar foi interrogada mais uma vez pela juíza: você ligou para a Ivelise de Oliveira, sua ex-patroa? E Flor de Lis então diz: sim, foi no dia do velório.
E a parlamentar declarou que depois não teve mais acesso ao seu aparelho. E a juíza interroga mais uma vez: no dia do velório você estava com o aparelho? Flordelis: sim. E depois sumiu. Sobre a escuta telefônica na casa, a juíza então interrogou a parlamentar sobre o que eles falaram. Ainda bem que quebramos e jogamos o celular da ponte Rio-Niterói. A parlamentar negou tudo. Nem que seja protegido que ajuda fora do país. Eu tenho certeza que essa ajuda vai ser feita. Porque eu busco ajuda fora do país. Eu estou buscando ajuda onde eu posso para que a verdade apareça. Lembra a nossa deputada, ela hoje está muito cansada. Calma aí. Brasil, vocês acompanharam aqui alguns detalhes sobre os bastidores dessa última audiência, a última deste ano. É importante lembrar que já está apontado pela juíza a próxima data para a primeira audiência, dando aí continuidade à fase dos interrogatórios. Há muita expectativa para dia 22 de janeiro. E o detalhe que vocês acompanharam aqui é que aonde foi parar esses dinheiros? É bem importante frisar que é dinheiro dos fiéis. Se a igreja estava no vermelho, o dinheiro foi usado para pagar as dívidas, segundo relatou Misael no seu depoimento. A parlamentar diz que a igreja não estava no vermelho, que foi ficar no vermelho depois, porque muitos membros saíram e não deu para sustentar vários templos abertos. Uma pergunta que não quer calar: quem é que ficou com montante equivalente a mais de 2 milhões de reais? É muito dinheiro, Brasil. Enquanto isso, muita gente passando necessidade, inclusive dentro da igreja. Mas esse dinheiro ninguém sabe aonde foi parar e nem para que foi usado. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Peço a vocês para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante para apoiar o nosso trabalho. E dá uma olhada no sino de notificação, ativa ele na configuração para todos, para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. De olho nos fatos, Brasil! Acabando de chegar aqui, pessoal, Flordelis, nesse exato momento. Faltando poucos minutos para as 9, a parlamentar está chegando. Tem que abrir a 9, né? Se chega atrasando, ela reclama 5 minutos. Agora a gente pode aguardar. Muito. Trouxe um presente para você. Estou na minha criação. Tudo bem?
Não há pedido nesse sentido, não. Porque quem define a ordem do presídio audiência. Sem som. Não, vai só alegar como é inocente. É hoje que vai ter a prova da inocência? Sim, acredito que sim. Doutor Lamberg, ela será a primeira? Falarem, sendo que eles, cabe a eles o direito constitucional de ficar em silêncio. E demais a gente vai aguardar o trâmite da audiência para saber no ato, né, se vão falar ou se vão ficar em silêncio. É a oportunidade que todos têm que se entender, que é no interrogatório. Sobre esse caso da Flordelise, tem mais alguma coisa que vai se esperar para hoje? Para hoje, eu não sei o que a gente pode esperar. Eu estou ansioso com a Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Ética. Foi compartilhada toda a prova de acusação produzida no curso da discussão com a Comissão de Ética. Sabemos que esse ano não é mais, não podemos mais esperar e devemos aguardar a próxima legislatura, a próxima formação da Comissão de Ética, que será no dia 1º de fevereiro. Eu trouxe aqui uma nota para ler aos senhores da imprensa a respeito dessa situação, que para mim é de suma importância, porque se eu for falar aqui do que eu penso, eu posso sobrepor a emoção à razão. Então, por isso, eu estou trazendo aqui por escrito aos senhores. É o seguinte: a omissão da Câmara dos Deputados em retirar a proteção da deputada Flordelise, impedindo a aplicação da lei e a atuação do Poder Judiciário, traz uma consequência muito grave: o descrédito do Poder Legislativo. E existe a consequência da consequência, uma espécie de multiplicador de inconsequências, pois quando a população deixa de acreditar nos poderes republicanos, no caso, no Poder Legislativo, é a própria democracia, a essência república, que é desacreditada. Ora, se a lei impede a atuação investigativa do Poder Judiciário por conta da imunidade que goza a parlamentar, e ao mesmo tempo existe um dispositivo de lei afirmando que essa imunidade pode ser flexibilizada para que ela se submeta ao devido processo legal, como um cidadão comum, como eu, vocês e cada um que estejam nos assistindo, confirma a existência de um motivo para a Câmara não retirar esse véu de proteção sobre a Flordelise, sobre a acusada Flordelise. Esse motivo, ela disse aqui no plenário do Tribunal do Júri, quando saiu da audiência no dia 4 de dezembro. Na entrevista, que ela disse que se sentia abraçada pela Câmara dos Deputados. Ora, isso é uma sensação de impunidade, é um tapa na face de todos nós que pagamos os salários de todos da Câmara dos Deputados e que estão sem trabalhar por conta da Covid-19. E nós estamos aqui.
Continuando. É importante o cidadão saber quem são os parlamentares que estão na Comissão de Justiça e que estão abraçando a acusada Flor de Lis, investigada, acusada em assassinar o próprio marido, envolvendo seus filhos na trama. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é o advogado Ângelo Máximo quem afirma. Quem afirma é a conclusão das investigações que perduraram 1 ano, 2 meses e 8 dias, que diz que ela é a mandante do homicídio do próprio marido, que diz que ela é chefe de uma associação criminosa armada. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a investigação, são as autoridades policiais, é o Ministério Público. Prosseguindo, é importante que a imprensa, o cidadão, saiba quem são os parlamentares que a própria Flor de Lis afirmou que está abraçando, e como isso impedindo a marcha da justiça, porque ela não está presa por conta da imunidade parlamentar. Por isso ela não está presa, e fique bem claro aqui. Afinal, a lei nesse país é para todos ou somente para a grande maioria que não detém o privilégio da imunidade? Essa é a pergunta que eu deixo lá para a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e para a Câmara, e para a própria Câmara dos Deputados. Existem questões que estão ultrapassando a seara da legalidade e adentrando na seara moral. Precisamos saber quem é ou quem são os parlamentares que estão impedindo o Poder Judiciário de atuar. E o papel da imprensa é importante para esclarecer a população e indicar quem são os deputados que formam a Comissão de Justiça na Câmara. Isso é muito importante. É o que eu tinha a relatar a todos os senhores a respeito dessa paralisação, dessa pedra colocada em cima do caso Flor de Lis na Câmara dos Deputados, quando o corregedor Paulo Bengtsson encaminhou o processo para a Comissão de Ética no dia 26 de outubro. Hoje são 18 de dezembro. Nem relatoria tem o caso Flor de Lis na Câmara. Isso reflete a tudo o que eu narrei aqui a vossas senhorias. É todo o sentimento que esse assistente de acusação sente diante dessa omissão, dessa obstrução causada pela Casa Legislativa e não deixar o Judiciário fazer o seu papel de forma completa. Doutor Ângelo, eu perguntei para o Hollenberg se é hoje que ele vai provar a inocência da cliente e ele não deu certeza, disse que espera que sim. O que o senhor acha disso? Bom, eu estou aqui há 5 audiências, hoje é a 5ª, mas há 4 audiências que eu escuto a defesa falar que a verdade vai aparecer, que a verdade vai ser provada, que a inocência vai ser provada. Eu acredito que a fase dessas provas aparecerem, que a fase dessa inocência ser provada, acredito que já passou, que são na oitiva das testemunhas, aonde não houve uma testemunha sequer que batesse o pé e dissesse: a Flor de Lis é inocente, a Flor de Lis estava em tal lugar, assim, assim, assado. Não tem uma testemunha dizendo isso, muito pelo contrário, só tem testemunha confirmando toda a investigação, confirmando todo o relato dito no curso das investigações e que foi relatado pelo Ministério Público. Então, se essa prova vai aparecer, eu acredito que ela passou do momento, passou do período, passou da fase. Assim, a meu ver, porque as testemunhas que tinham que ser ouvidas já foram ouvidas, e diga-se de passagem, a defesa da acusada Flor de Lis, que é a mandante do homicídio, segundo as investigações, não trouxe uma testemunha sequer para rebater todo o alegado no curso das investigações
todo o alegado do contido na denúncia. Pelo contrário, resolveu trazer o seu Jorge, que é o meu cliente, é o assistente de acusação, de 80 anos, e que nada sabe dos fatos, que não mora aqui, mora em São Paulo. Até porque a Flor de Lis impedia a ida dele até o Anderson, a Flor de Lis proibia, como já está relatado nos autos, o acesso da família dele com o Anderson. Então ele não tem nada, não tinha nada a colaborar em prol da defesa dela, mas ele resolveu trazê-la.